Witch Online capítulo 516 O poder de rachar dimensões. Nós vamos sair hoje à noite assim que o sol se puser. Depois que ele terminou de falar, Arthur passou as máscaras. Amor recebeu a máscara carmesim com orelhas em forma de gato. Assim que o vestiu, suas características físicas, assim como suas roupas, começaram a se transformar. A coisa peculiar sobre sua aparência era que seu rosto tinha bigodes e orelhas de gato. Ele tinha a aparência de um cosplayer. A máscara dada a Calzer era preta por fora e branca por dentro. Depois de colocá-lo, ele imediatamente começou a perder peso e sua pele ficou mais bronzeada. No passado, ele tinha a aparência de um homem bronzeado, mas agora sua pele era da cor do cobre. Xerxes já estava escondido atrás de sua máscara. Isaac concordou em usar a velha máscara de Arthur, que tinha uma aparência muito peculiar. Era uma máscara em forma de coração decorada com desenhos feitos a lápis. Assim que ele o colocou, seus músculos começaram a diminuir, e logo ele estava magro como uma vara. Sua cabeça havia assumido uma forma que lembrava um coração, mas, fora isso, ele apresentava uma aparência normal. Dê-me seus telefones. Arthur estendeu a mão. Todos os 4 homens enfiaram a mão nos bolsos, tiraram seus telefones e os entregaram a Arthur. Arthur não desperdiçou nenhum segundo enquanto esmagou os telefones no canto da mesa, quebrando instantaneamente a tela. Craque, craque, craque um pouco mais. Nenhum dos 4 homens ofereceu seus pensamentos, mas permaneceu em silêncio e observou. Lá. Os jovens pegaram o telefone quebrado que Arthur jogou de volta para eles e disseram, coloque-os em seus inventários. A tarefa foi completada pelos 4 homens. Houve alguns Shinebreakers que tentaram trazer seus telefones para o jogo com eles. No entanto, os telefones não funcionavam e a tela nem ligava. Haverá cerca de 4 horas restantes. Quando Arthur olhou para o relógio em seu pulso, ele viu que faltavam 4 horas para o pôr do sol. Relaxe até lá, porque assim que sairmos deste lugar, não poderemos dormir tanto quanto precisamos. Os 4 homens concordaram com a cabeça e então se dispersaram pela sala. Depois de passar por Isaac de maneira despreocupada, Calzer olhou de soslaio para ele e disse, acho que nossa luta terá que esperar. Parece que sim. Isaac deu um leve tremor de seu lábio superior em resposta. O fato de terem que adiar a luta foi bom para os dois. Por outro lado, o público em geral ficará extremamente impaciente e curioso sobre para onde eles desapareceram. Espere, vocês dois planejavam entrar em uma briga? Arthur questionou com uma carranca no rosto. Sim, observou Isaac, momento em que Calzer voltou sua atenção para Arthur. Droga! Se vocês dois simplesmente desaparecessem sem deixar rastro e as pessoas percebessem, isso poderia se tornar um problema. Arthur se levantou e caminhou até o computador próximo. Tanto Calzer quanto Isaac pararam ao lado dele e olharam curiosos para a tela do computador. Vou mudar a data da luta depois que me conectar aos servidores Switch Online, comentou Arthur enquanto seus dedos se moviam graciosamente pelo teclado. Isaac e Calzer assentiram. Depois de abrir os arquivos do Coliseu, Arthur navegou até os confrontos no banco de dados. Ele listava todas as próximas partidas e indicava o número de pessoas que estavam previstas para participar de cada uma delas. Uma das partidas mostrou um número de milhões de pessoas, enquanto a maioria das partidas teve menos de 10 pessoas. Problemático. Arthur coçou o queixo nervosamente antes de apertar a data. Então, enquanto considerava a data apropriada para a tarefa, ele esfregou a testa. Dependendo da rapidez com que viajam, a viagem pode durar de algumas semanas a um mês inteiro. Suspiro, um mês é. Depois de digitar a data, Arthur continuou a pressionar a tecla Enter. O painel de anúncios no Coliseu de repente piscou em vermelho, e a luta entre Wright e Calzer caiu para o final da lista. Ei, o que diabos está acontecendo? Os jogadores entraram em debates acalorados. O confronto que todos esperavam acontecer inesperadamente caiu no final da lista. A partida tão esperada acontecerá agora um mês depois do planejado originalmente. Que desilusão. Foi um bug. Ou, Wright e Calzer decidiram lutar exatamente um mês depois? Ah não, eu tive que tirar uma folga do trabalho só para poder assistir aquela luta. Feito. Antes que a alta sociedade descobrisse o que ele estava fazendo no computador, Arthur saiu do programa e fechou o computador. Eles ficavam de olho em todos os seus movimentos e saberiam instantaneamente se ele fizesse uma ligação, fizesse algo em seu computador ou usasse seu telefone.
No entanto, houve um breve atraso, e Arthur conseguiu alterar a data 10 segundos antes que alguém descobrisse a verdade. Isaac deu um breve aceno de cabeça antes de se mover para um canto distante da sala. Uma vez lá, ele se sentou e encostou as costas no encosto da cadeira. Algumas fileiras à frente, em um assento perto da janela barricada, Amor estava sentado com indiferença. Fechou os olhos e decidiu descansar algumas horas antes de iniciar a longa viagem. Cheshu sentou-se na primeira fila e tirou uma variedade de aparatos usados na criação de poções. Ele tomou a decisão de preencher seu tempo com algo produtivo. No mundo real, ele aprendeu a fazer poções, e o processo não foi tão difícil. Não foram necessários muitos ajustes. Krause pegou uma folha de papel em branco e um lápis de sua mesa. Ele tomou a decisão de escrever a carta agora. Arthur verificou novamente cada uma das malas para garantir que não havia deixado nada importante para trás. Algumas horas depois de dormir um pouco mais, Amor finalmente acordou e tomou a decisão de escrever sua carta. Ele pegou a folha de papel em branco e o lápis que Arthur lhe dera. Depois disso, ele rabiscou algo às pressas e entregou a Isaac. Isaac agarrou e se virou para Krause, que estava tentando escrever a carta nas 2 horas anteriores. À primeira vista, parecia que ele estava tentando escrever uma carta para seu pai. Foi uma tarefa desafiadora para ele, porque ele não queria que ficasse com raiva de sua mãe ou de seus irmãos. Chechus terminou de preparar a quinta poção e adicionou ao seu estoque. Então, ele virou o corpo e pediu papel a Amor, e depois de receber um pedaço de papel em branco, ele se virou e começou a escrever. Da mesma forma que Amor, ele escreveu a carta em questão de minutos. Depois disso, ele jogou para Isaac, que o colocou sobre a mesa. Isaac esperou pacientemente enquanto batia o dedo contra a mesa de carbono como uma baqueta. Ele fez isso o tempo todo. Então, após mais 10 minutos de espera, Krause suspirou e foi até Isaac. Ele entregou o papel enquanto suas mãos tremiam e depois voltou ao seu lugar. Tudo bem, como você vai entregar os papéis em 1 hora? Enquanto Chechus olhava pelas janelas obstruídas, ele fez a pergunta. O céu estava ficando mais ameaçador como se estivesse sendo obscurecido por nuvens cinzentas. Diga-me seu endereço e, especificamente, onde é seu quarto. Isaac enfiou a mão no coldre e tirou o Silvernium antes de perguntar. É? Uma carranca apareceu nos rostos de Chechus, Amor e Krause. A resposta a essa pergunta não era totalmente clara. No entanto, para garantir que ninguém mais os ouvisse, eles sussurravam os endereços de seus quartos e a localização de suas casas. Isaac enraizou todos esses endereços e locais específicos em seu cérebro. Depois disso, ele dirigiu o Silvernium para o pedaço de papel que Krause havia escrito. Depois que ele puxou o gatilho, um som estranho pôde ser ouvido em toda a sala. Arthur, junto com os outros 4 homens, franziu a testa enquanto olhava para a arma. Então, com espanto, seus olhos tremeram ao testemunhar o súbito desaparecimento do papel de Krause em uma fissura no ar. Witch Online capítulo 517 A descida dos céus para onde foi? Chechus questionou enquanto espiava por cima dos computadores. Para o quarto de Krause, disse Isaac. Dentro do quarto de Krause, houve um leve rasgo no ar e uma carta voou pela abertura. A carta pousou suavemente em cima da mesa, bem ao lado do capacete VR. Uau! O que exatamente é essa arma? O interesse de Arthur foi despertado. Ele se aproximou de Isaac e olhou com curiosidade para o Silvernium. Não me lembro dessa arma estar no Witch Online, mas tudo bem, existem centenas de itens desconhecidos que nem eu conheço. Esta é uma arma de teletransporte? Arthur perguntou com um olhar pensativo em seu rosto. Algo assim. Isaac sorriu ironicamente enquanto respondia e então pegou a carta de Amor. Depois disso, ele puxou o gatilho, e a carta desapareceu no ar. Depois de terminar a carta de Chechus, ele enfiou a mão no bolso da frente do casaco e tirou sua própria carta. Depois de jogá-lo no ar, ele disparou a arma, e uma fissura apareceu no ar, engolindo-o inteiro. Logo depois, sua carta se apresentou a ele em seu travesseiro. Você tem certeza de que as cartas entraram em um de nossos quartos? Amor questionou com um traço de hesitação. Eles apenas revelaram seus endereços e a localização de seus quartos. Sim, com certeza. A autoconfiança de Isaac veio do fato de que a voz de Silvernium continuava surgindo em sua cabeça em intervalos aleatórios.
Ele explicou onde as cartas foram finalmente entregues. Bom. Depois de dar um pequeno aceno de cabeça, Chechus olhou para seu corpo estranho e perguntou a Arthur: posso trocar minha máscara? Temo que minha velocidade seja afetada. Não há necessidade de se preocupar com isso. Não. Arthur havia guardado as máscaras em sua bolsa. Devido ao fato de serem produtos extremamente raros da Witch Online, ele não tinha intenção de abandoná-los aqui. Eu certamente espero que sim. Chechus começou a se esticar e moveu seus membros ao redor de seu corpo. Ao erguer as pernas em direção ao teto, demonstrou um impressionante grau de flexibilidade. Arthur foi até a janela, olhou para fora e viu as ruas desertas. Deste ponto de vista, ele podia ver que a sua casa estava em ruínas e que havia sido completamente demolida. O que diabos acabou de acontecer? Um homem com cabelos grisalhos entrou na sala de controle, parecendo estranho. Este local serviu como instalação militar da família Soldeat, construída perto de Witch Paradise para ficar de olho nas coisas. Havia milhares de soldados apenas no convés de comando observando os monitores que exibiam o Paraíso Branco. Eles estavam acompanhando de perto a situação. No entanto, algumas horas atrás, por algum motivo inexplicável, cada um dos monitores desligou de repente. Eles aprenderam durante esse tempo que 4 pessoas diferentes haviam entrado no Paraíso Branco. Eles não puderam avaliar sua aparência porque os monitores estavam com defeito. Agora, os homens estacionados lá desapareceram sem deixar rastro. O membro de mais alto escalão do exército Soldeat se levantou, saudou o comandante, o homem de aparência misteriosa, e anunciou: Senhor, 4 figuras desconhecidas entraram na Legacy Company e se encontraram com Arthur. Caramba! Eles são membros de seu grupo de apoio? Indignado, o homem de cabelos grisalhos perguntou. Não tenho certeza, senhor. Então descubra. O homem de cabelos grisalhos sentou-se e enfiou a mão no bolso para pegar alguns comprimidos. Ele os empurrou goela abaixo e os engoliu rapidamente. Seu nome é Lunatic Soldeat, e seu pai, Lord Soldeat, o despachou para este local com a missão de monitorar suas tropas. Já muito insatisfeito com o fato de Arthur não ter falecido, Lodge compartilhou os sentimentos de muitos outros membros da alta sociedade. Ainda assim, eles não tinham intenção de enviar seus soldados mais capazes para eliminar um inseto. Seus preparativos para o Witch Online ainda não haviam terminado. Eles precisavam de tempo e, uma vez terminados os preparativos, acabariam com Arthur de uma vez por todas. Depois entrariam no Witch Online e assumiriam o controle dele. Durante esse tempo, eles estavam certos de que poderiam destronar os deuses. O soldado mais graduado fez uma saudação final e então voltou sua atenção para os monitores. Ele estava tão preocupado que mordeu o lábio inferior porque se não descobrisse suas identidades, eles estariam condenados. Lunatic Soldeat era um homem amplamente conhecido por seu comportamento muito irracional. Se ele não aprovasse algo, ele não hesitaria em deixar os outros saberem como ele se sentia sobre isso. Vamos, mostrem-se nos monitores. O soldado soltou um grito ao olhar para os monitores, que mostravam a imagem do prédio alto. Infelizmente, as placas de madeira bloqueavam as janelas, tornando impossível espiar dentro. À medida que o sol gradualmente desaparecia do céu, um cobertor cobrindo todo o céu em uma cor escura apareceu gradualmente. A visão do luar estava obstruída pelas nuvens, o que dava a impressão de que o paraíso branco estava encerrado dentro de uma cúpula negra como breu. Agora era oficialmente noite. Os 5 indivíduos, incluindo Arthur, emergiram da escada no térreo do prédio da Legacy Company. Eles viram os corpos caídos no chão, e o sangue de suas feridas manchava o chão. Eles rapidamente desviaram o olhar e saíram da estrutura. Eles foram separados um do outro por uma rajada de vento gelado, que criou uma atmosfera de paz e quietude. A cidade parecia estar em repouso, mas também deserta, como um cenário de um filme de terror. Arthur pediu a Chechus que verificasse a rota enquanto ajustava a gola de sua jaqueta de inverno. Roger. Chechus moveu seu braço direito atrás dele enquanto simultaneamente movia seu braço esquerdo na frente dele. Depois disso, ele avançou um passo, mantendo o mesmo movimento fluido com os braços. Whoosh! Depois que Chechus se moveu, o vento soprou mais forte do que antes e, desta vez, estava mais quente, e a neve foi levemente afastada de seu rastro. Em questão de segundos, um relâmpago atravessou a cidade e reapareceu bem ao lado de Arthur.
Vazio, Chechus falou com compostura, não exibindo nenhum sinal de estar sem fôlego. Tudo bem, vamos nos mexer. Coube a Arthur assumir a liderança, então ele começou a andar pelas ruas desertas. Amor conjurou seu machado de 2 mãos e o pendurou nas costas antes de continuar. Quase instantaneamente, sua aura ficou mais forte, tornando-se um caçador perigoso. A lança que apareceu nas costas de Kalzer não era a lança de Odin. Antes de dar seu legado, ele usou esta lança, que era uma de suas mais antigas. Por ser uma lança comum, ele decidiu usá-la para esconder sua verdadeira identidade. Amor fez o mesmo. Isaac tirou a Black Silver Cloud, que tinha um brilho prateado. Mesmo que Silver Cloud tenha ficado com repulsa pela decisão, pouco antes de sair, ele pintou a arma completamente preta. Eles começaram a andar de maneira relaxada, mantendo uma vigilância aumentada em todos os seus sentidos. Arthur continuou a vasculhar os prédios vazios e lançou vários olhares para os telhados vazios enquanto fazia isso. A cidade inteira dava a impressão de estar deserta, exatamente como Chechus havia previsto. Por outro lado, à medida que avançavam na cidade, as ações de Arthur pararam e ele soltou um grito. Fique atento. Seu braço direito de repente brotou um escudo dourado, que ele usou para cobrir o resto de seu corpo. Tatatatatata. Uma chuva de balas desceu dos céus. Witch Online capítulo 518 A Batalha do Paraíso Branco. A chuva mortal de balas caiu em cima de Arthur. No entanto, seu escudo dourado foi capaz de desviar todas as balas com relativa facilidade, e sua expressão permaneceu imperturbável durante todo o calvário. Depois de dar um passo à frente, Chechus disparou como um raio, deixando para trás uma paisagem queimada em seu rastro. Enquanto Amor esmagava seu machado de 2 mãos na saraivada de balas, seus músculos ocultos incharam de maneira ameaçadora. No entanto, devido ao adorável cosplay que ele estava usando, não parecia ser tão intimidante quanto ele esperava. Kalzer segurou a lança com as 2 mãos enquanto a girava rapidamente. A lança giratória gerou uma rajada de vento tão forte que foi capaz de desviar todas as balas. Ninguém mais chegou perto de igualar a estatura imponente de Kalzer. O aspecto mais peculiar da defesa de Isaac era sua estratégia de bloqueio. Ele continuou a zigue-zaguear pelos escombros e se esquivou das balas. Depois de puxar a cabeça para trás por um tempo, ele ocasionalmente inclinava a cabeça para a frente, para a esquerda, depois para a direita, e depois voltava a puxar a cabeça para trás. Apesar de parecer ridículo, todas as balas conseguiam irrar seu corpo por uma margem muito estreita. No topo do telhado, indivíduos armados vestidos com roupas escuras continuaram a disparar suas armas até que as revistas secassem. Eles continuaram atirando enquanto simultaneamente trocavam os pentes com algum trabalho manual hábil. Mas quase imediatamente, eles perceberam uma rajada de vento peculiar se aproximando por trás deles. Os soldados ficaram surpresos e, depois de se virarem, encontraram o punho de Chechus. Bate, bate, bate e pô. Logo depois, todos os soldados vestidos com roupas escuras caíram inconscientes nos telhados. Chechus reapareceu no chão abaixo com um comportamento casual, como se o que ele acabara de realizar não fosse nada fora do comum. Quando Arthur olhou por cima do escudo dourado, ele revelou uma carranca severa em seu rosto. Eles ainda tinham uma distância de algumas centenas de metros para percorrer antes de chegarem aos portões que levavam para fora do Paraíso Branco. Por outro lado, havia um número excessivo de pontos cegos. Seu nível de defesa foi consideravelmente menor do que o dos outros 4 homens. Se uma bala o atingisse na cabeça, provavelmente seria fatal. Então, completamente fora do azul, Isaac apontou a Silver Cloud escura para o telhado do prédio, que estava a aproximadamente 100 metros de distância. Todos ouviram o som ensurdecedor de um estrondo não muito tempo depois que ele fez o movimento de atirar com o dedo. Bang! A bala, fazendo um som sibilante enquanto viajava pelo ar, rasgou o ar e passou por vários prédios antes de bater na parede da loja de conveniência. Estrondo. Rachadura. A loja foi destruída e, para surpresa de todos, havia 10 soldados vestidos de preto escondidos lá dentro. Todos foram derrubados e, quando pousaram em cima dos escombros, sofreram ferimentos graves. A maioria deles sofria de ossos quebrados, mas alguns deles tiveram a sorte de escapar apenas com entorses. Como você estava ciente de que havia pessoas? Amor perguntou sobre isso por interesse natural. Ele conseguia ouvi-los respirar.
Isaac realmente alcançou o topo da classe de atiradores, disse Arthur, dando a impressão de que estava um pouco impressionado. Isaac rapidamente colocou a Silver Cloud de volta em seu colo e decidiu deixar que outros decidissem o destino desses soldados. Xerxes não perdeu tempo em fazer seu movimento e imediatamente começou a correr. O relâmpago foi até uma loja de ferragens próxima, pegou um pedaço de corda e correu na direção dos indivíduos vestindo roupas escuras. Depois disso, ele correu ao redor dos soldados vestidos de escuro, amarrando-os com corda enquanto fazia isso. Depois que ele terminou, ele apareceu ao lado de Arthur, e os soldados que usavam roupas escuras agora estavam amarrados com um longo pedaço de corda enquanto gemiam de dor. Depois de dar um breve sorriso, a expressão de Arthur mudou para um leve desagrado. Houve movimento na área perto dos portões. A área foi subitamente invadida por centenas de soldados fortemente armados e vestidos de preto. Eles estavam sendo liderados por um homem de aparência espectral com cabelos grisalhos que, apesar de sua idade aparente, parecia ser bastante velho. Arthur, parece que você foi afetado por envenenamento por radiação. Portanto, só vou dizer isso uma vez, por favor, permaneça aqui até que possamos tratá-lo. Eles ouviram a voz de Lunatic Soldat. Lunático, não há razão para você mentir. Uma lâmina com um cabo longo e uma ponta curva materializou-se na mão de Arthur, e uma pequena chama materializou-se na ponta da lâmina. Você poderia gentilmente permanecer aqui. Se você sair para o mundo, poderá espalhar o envenenamento por radiação, o que resultaria na morte de muitos. O indivíduo enlouquecido gritou enquanto fingia ser ignorante. Após um momento de silêncio, Arthur revirou os olhos e disse: este local não tem radiação. Já que todos estão cientes, não adianta mentir. Você não vê? Claro, este lugar tem. Lunatic coçou o queixo e olhou para os prédios destruídos com uma expressão de dor no rosto. Arthur deu um sorriso ingênuo antes de tirar algo do bolso e revelar um dispositivo. Ele exibiu uma leitura de 0 para a quantidade de radiação presente. Ver. A expressão no rosto de Lunático começou a se desintegrar, e ele deu de ombros e disse: tudo bem, acabei de brincar. Mate ele. O grupo de soldados, chegando a centenas, apontou suas armas e desencadeou uma enxurrada de balas flamejantes no céu. Eles rasgaram a atmosfera como uma chuva de meteoros rasgando camada após camada de nuvens. Quem será o único a receber honras? A parede de balas foi completamente ignorada por Arthur quando ele voltou sua atenção para os outros 4 homens. Deixe-me. Amor deu um tremendo salto para frente enquanto simultaneamente balançava o machado de 2 mãos. Grito de guerra divino. Ele ergueu o machado bem acima da cabeça e o arremessou em todas as direções pelo céu azul claro. O machado de 2 mãos girou como um leque e cortou as intermináveis camadas de balas em linha reta. Apesar disso, as balas começaram a se desintegrar como resultado de uma reação em cadeia. Nenhuma das balas foi capaz de viajar além do ponto predeterminado, e logo havia mais de 1000 balas quebradas no chão. O machado continuou a voar pelo ar e acabou caindo diretamente na frente de Lunatic, com a lâmina penetrando no chão a uma profundidade considerável. Um olhar de leve preocupação apareceu no rosto de Lunatic. Por outro lado, quando percebeu que o assalto havia acabado, soltou um enorme suspiro de alívio. Os soldados ficaram chocados quando viram suas balas se desintegrarem diante de seus olhos. No entanto, isso não foi o fim de sua surpresa. O chão começou a se fraturar ao redor do machado e, pouco depois, um enorme abismo apareceu. Tudo começou a ser sugado para a fenda. Os olhos do lunático começaram a tremer e, de repente, ele desapareceu de onde estava e apareceu atrás dos soldados. Parecia que ele havia se teletransportado de alguma forma. Os soldados, no entanto, não se saíram tão bem, pois um após o outro foram consumidos pela fissura. Assim que a rachadura parou de crescer, 50% dos soldados foram consumidos pela fissura e descobriram que não existiam mais. Eles estavam perdidos para sempre, enterrados nas profundezas escuras. Uau! Arthur deu uma pequena palmada e expressou sua admiração. Por outro lado, Lunatic estava ciente disso e ficou furioso. Instantaneamente, ele desapareceu, e então se materializou diretamente atrás de Arthur. Tanto Causer quanto Xerxes tinham expressões chocadas em seus rostos e não pareciam estar preparados. Lunático cerrou o punho e deu um golpe na nuca de Arthur, mas este permaneceu imóvel durante todo o calvário.
O soco continuou a voar e chegou perigosamente perto de atingir a nuca. Por outro lado, naquele exato instante, uma mão pálida cortou o ar e pegou o punho. Lunático voltou sua atenção para Isaac, completamente estupefato pelo fato de seu ataque ter provocado uma resposta de alguém. Witch Online capítulo 519 Velocidade de Xerxes. Ataque furtivo, HMM. Depois de se virar, Arthur sorriu e disse, que sorrateiro. O senhor te ensinou a fazer isso. HMPH. Mais uma vez, Lunatic desapareceu, e então ele foi encontrado empoleirado no topo de um telhado próximo. A estrutura abaixo dele era uma biblioteca incendiada que abrigara uma das mais extensas coleções de livros do mundo. Devido ao fato de Arthur gostar tanto de ler, ele ia lá quase todos os dias antes do Witch Online. Neste ponto, nenhum dos livros permaneceu. Helmuper. Isaac murmurou algo baixinho e estreitou os olhos enquanto perguntava, qual Legacy Figure poderia ter habilidade semelhante, Arthur? Não posso dizer com certeza, mas existe a possibilidade de que ninguém tenha. Arthur cruzou os braços e disse com uma expressão séria, existem pouquíssimas figuras legadas especiais que poderiam ter uma habilidade relacionada à esgrima, mas elas ainda poderiam deixar seu portador usar outras classes. Por causa disso, recebeu o nome de legado especial. Isso vai ser chato, mas os Helmupers não têm nenhuma habilidade física, Xerxes disse enquanto esfregava as mãos. Tome cuidado. Ele pode tentar usar sua habilidade para nos tirar daqui, levando-nos ao espaço por desespero. Vocês dois morreriam, mas duvido seriamente que ele se importe se for capaz de tirar sua vida, Arthur. Isaac avivou sua memória. Sim. Ele é um oponente perigoso. Havia uma carranca no rosto de Arthur quando ele disse, ele pode nos seguir até o fim do mundo, e não há nada que possamos fazer. Nada. Ei! Xerxes viu isso como um desafio e aceitou. Seus braços e pernas se moviam de maneira suave e coordenada, e ele atravessou a rua com a rapidez de um relâmpago. No tempo que leva para bater uma pálpebra. Ele de repente se materializou na linha de visão de Lunatic, seu punho erguido direcionado para o crânio do último. Mesmo que a velocidade de reação de Lunatic não fosse terrível, a velocidade de Xerxes ainda conseguiu pegá-lo desprevenido. Mais uma vez, ele cerrou os punhos e desapareceu na distância a alguns quilômetros de distância. Quem exatamente é esse gordo? Ele franziu a testa enquanto observava a aparência alterada do corpo de Xerxes. A utilidade da máscara de Arthur foi inesperadamente maior do que eles poderiam ter previsto. Devido à natureza peculiar de sua aparência, Lunatic não os levou a sério. Então, ele observou um relâmpago ao longe, e Xerxes se materializou a apenas algumas centenas de metros de distância dele. Após um momento de reflexão, Lunático teve quase certeza de que viu um sorriso no rosto de Xerxes. Ele se teletransportou para longe quando o vento aumentou, mas não conseguiu relaxar nem por um segundo porque um relâmpago o seguiu. Um raio e um homem com a capacidade de se teletransportar apareceram do nada, e toda a cidade serviu como campo de batalha. Esta é a nossa chance. Vamos correr. Depois de gritar, Arthur começou a correr em direção à saída, e Isaac, Calzer e Amor, que acabara de pegar seu machado do chão, o seguiram de perto. Eles fugiram da cidade e continuaram sua corrida na direção da floresta nevada que era visível à distância. Estava escondido na sombra de uma enorme montanha. Havia 4 montanhas lá, e seus nomes eram inverno, neve, gelo e frio. Por causa da temperatura extremamente baixa lá, era altamente improvável que muitas pessoas sobrevivessem lá. Por outro lado, houve rumores de várias comunidades secretas localizadas lá. WRRRR. Quando Arthur fez uma curva fechada para a esquerda, vários veículos militares emergiram da estrada coberta de neve que levava à instalação militar. Cada um deles tinha uma arma montada, e os soldados estavam encarregados de operá-los. Calzer deu um giro na lança antes de jogá-la na direção do veículo que estava mais próximo deles. A lâmina da lança era tão afiada que cortou facilmente o robusto veículo militar, destruindo assim o motor e a arma. Os soldados saltaram do veículo bem a tempo de escapar antes que a explosão destruísse completamente o veículo. Quando Calzer colocou a mão na frente dele, a lança veio voando de volta em sua direção. Isaac tirou o Silver Cloud de seu esconderijo e puxou o gatilho. Um tiro rápido foi o suficiente para a bala perfurar outro veículo militar, destruindo assim o motor e a arma.
Como haviam feito no passado, os soldados saltaram do veículo e fugiram bem a tempo de escapar da explosão que o veículo estava prestes a causar. Dentro dos limites do Paraíso Branco. Depois de ouvir os sons de explosões, Lunatic voltou sua atenção para a floresta coberta de neve. Ele podia distinguir 4 figuras se movendo em direção à borda da floresta. Não. Sim. De repente, Chechus se materializou ao lado dele do nada e o acertou em cheio na bochecha com um soco. Paulada. O indivíduo enlouquecido foi lançado no ar e depois colidiu com a estrutura próxima. Parecia que ele havia perdido boa parte dos dentes, e havia rachaduras por toda a cabeça. Quando combinado com sua incrível velocidade, o soco de Chechus possui um nível de poder assustador. Lunatic experimentou um momento de pânico e imediatamente se teletransportou para o local que, para ele, parecia ser o mais seguro no momento. Depois de sentir tontura e ver nada além de imagens nebulosas, ele finalmente chegou à base militar com um corte no rosto. Comandante! Os soldados gritaram e então o ajudaram a se levantar. Eca! Enquanto segurava sua bochecha latejante, Lunático gritou, chame os caçadores. Precisamos rastreá-los. Sim, senhor. Arthur e os outros entraram na floresta. Logo depois disso, Chechus apareceu diante deles com sua incrível velocidade, o que fez com que a neve se espalhasse ao redor deles. Ele está de olho em nós? Quando Arthur perguntou, eles estavam navegando por uma floresta de neve. Ele também frequentava diariamente a conhecida floresta Witch Paradise, mas nunca se aventurava nas montanhas circundantes. Mesmo para caçadores experientes, as montanhas representavam uma ameaça significativa. No entanto, eles não tiveram escolha a não ser atravessá-lo, e Arthur não acreditava mais que estivesse em uma condição perigosa. Porque ele e os outros eram Shinebreakers, eles eram consideravelmente mais poderosos do que qualquer caçador experiente. Não, Chechus respondeu indiferente enquanto continuava a correr em sua velocidade normal, que era significativamente mais rápida do que os outros eram capazes. No entanto, uma vez que ele se ajustou à sua supervelocidade, parecia que ele não estava indo mais rápido do que um rastreamento. Bom, agora, vamos fazer trilhas suficientes para que seus caçadores possam nos seguir, disse Arthur. Eles estarão algumas horas atrás de nós, então vamos continuar assim. E ele aumentou o peso de seus passos, fazendo uma impressão clara de seus passos no chão. Tudo bem. Eles assentiram, então continuaram a fazer trilhas que eram diretas o suficiente para os caçadores seguirem. Eles não colocaram sua fé nas pegadas porque havia a possibilidade de uma tempestade apagar essas pegadas. Como resultado, eles se cortam várias vezes nas pontas dos dedos e espalham seu sangue pelos galhos e árvores. Por causa disso, os incríveis sentidos do caçador seriam capazes de detectar o cheiro de sangue neles, o que tornou simples para eles rastreá-los. Eu não sei vocês três, mas eu estou me divertindo, Chechus comentou com um sorriso enquanto ele cuidava de seus negócios de uma maneira relaxada. O clima frio não incomoda a você, não é? Isaac ficou curioso com isso porque a grande maioria dos turistas de outros continentes parece estar sempre reclamando do frio que faz. Não se preocupe. É revigorante. Enquanto Chechus estava agradavelmente surpreso com o clima agradável, ele comentou, talvez eu me mude para cá, quem sabe. Witch Online capítulo 520 Onde eles estão? Em Estrela da Neve. Toc toc. Luna deu à porta feita de carvalho um leve movimento de seu pulso e bateu nela 2 vezes. Ela estava na residência Whitelock, ou para ser mais específico, ela veio ver Isaac. A luz da lua brilhou sobre ela enquanto a lua estava alta no céu. Estava ficando tarde, o relógio estava se aproximando das 8 horas. Apesar do fato de Luna dormir aqui com Isaac com bastante frequência, ainda havia momentos em que ela dormia no conforto de sua própria casa. Toque, toque. Toque. Luna podia ouvir um par de passos silenciosos vindo da direção da porta, e logo depois, ela se abriu, revelando Isabela vestida com seu traje habitual. Ah, ei, querida. Isabela sorriu suavemente enquanto estendia a mão e acariciava o cabelo macio e sedoso de Luna. Ei, sogra, Isaac não atendeu minhas ligações, então eu vim aqui. Eu estou querendo saber se ele está em seu quarto. Ele também não parecia estar dentro do jogo. Luna perguntou enquanto Isabela tirava a mão da cabeça.
Ele deve estar em seu quarto porque não veio para o jantar, Isabela disse e deixou Luna entrar. Jantar. Tudo bem. Isabela observou enquanto Luna pulava as escadas e logo estava fora de sua vista. Depois de voltar para a cozinha, Isabela se preparou para lavar os pratos quando a iluminação do quarto ficou mais fraca. No andar de cima, quando Luna abriu a porta do quarto de Isaac, ela abriu um sorriso que mostrou seus dentes brancos como pérolas. Ela estava prestes a dizer algo, mas então notou a cama vazia. Não havia ninguém na sala. Eu me pergunto se ele está tomando banho agora. Quando Luna entrou na sala, ela não pôde deixar de pensar em algo. Ela se moveu na direção da porta do banheiro e abriu sem bater primeiro. O relacionamento deles progrediu a ponto de eles não terem mais vergonha de mostrar seus corpos um ao outro. Ambos haviam experimentado algum constrangimento inicial com isso, mas com o tempo eles o superaram. Depois que ela abriu todas as portas do banheiro, ela se deparou com mais uma cena vazia. Era óbvio pela falta de umidade no piso de ladrilhos que ninguém tinha tomado banho hoje. Ela esfregou a bochecha com o dedo e então caminhou até o guarda-roupa. Ela tirou a roupa do caminho e então abriu a caixa preta para dar uma olhada lá dentro. Havia o capacete VR. Onde ele está? Ela fez uma careta e enfiou a mão no bolso de trás para pegar o telefone. A princípio, ela tentou falar com Isaac por telefone, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Novos capítulos de romance são publicados em novelfu.cm. Sua carranca ficou ainda mais pronunciada, e ela pegou o telefone para discar o número de Lionel, especulando que ele pode ter ido ao dojo, apesar do fato de nunca ir lá a essa hora específica do dia. Anel. O telefone começou a tocar e vibrar simultaneamente. Assim que a ligação se conectou, Luna pôde ouvir uma respiração suave vindo do outro lado da linha. Quem é? Ela podia ouvir a reverberação da voz de Lionel vindo do telefone, seguida pelo som de uma suave respiração ofegante. É Luna. Ah, a namorada de Isaac. O que está acontecendo? Lionel parou seu treino no dojo e sentou-se no chão. Ele enfiou a mão na bolsa, tirou uma garrafa de água e a devorou com um apetite voraz. Desculpe-me, mas você poderia me dizer se Isaac está presente? Não. Lionel espiou pela porta de sua sala de treinamento e viu que o dojo estava quase vazio. Se Isaac estivesse por perto, ele estaria ciente disso. No ano passado, este dojo viu um aumento significativo no atendimento. Mesmo quando está completamente escuro lá fora, ainda há uma pequena quantidade de tráfego. Você está no dojo? Sim, mas Isaac não veio ao dojo hoje, Lionel respondeu enquanto colocava a garrafa de água de volta na bolsa. Então, ele percebeu a respiração um pouco irregular de Luna, o que deu a impressão de que ela estava ficando ansiosa com alguma coisa. Tudo bem, muito obrigado. Luna terminou a ligação abruptamente depois disso. Estranho. Lionel encolheu os ombros, levantou-se de um salto e guardou o telefone no bolso. Dentro do quarto de Isaac. Isaac, Luna murmurou enquanto colocava o telefone no bolso com cautela. Onde você está? Depois de colocar cuidadosamente o telefone no bolso, ela caminhou até a cama de maneira vagarosa. Ela estava prestes a se sentar quando vislumbrou o travesseiro e algo em cima dele. Isso a parou em suas trilhas. Quando ela fez uma corrida louca para o travesseiro, seus olhos revelaram uma ondulação na água. Ela estendeu a mão e pegou uma folha do travesseiro de papel antes de se reposicionar para que ela estivesse deitada de costas. Ela começou a ler a carta desde o início. Olá. Esta carta pode ser uma surpresa completa, mas atualmente estou visitando um amigo com quem tenho uma reunião marcada. Minha partida pode parecer inesperada, e você provavelmente está se perguntando por que não contei a ninguém sobre isso. A razão é que eu simplesmente esqueci de fazê-lo. Observe que não retornarei em algumas semanas. Luna jogou o papel no chão enquanto fazia uma cara de raiva. Seu rosto inocente e bonito se desfez como um castelo de areia ao vento. Ele está inventando as coisas. Seus olhos, que estavam completamente congelados, refletiram um brilho ameaçador e perguntaram, por quê? Uma vez que essa escrita é de sua caligrafia, podemos concluir que ele não foi sequestrado. Você esqueceu? Você já pensou em encontrar uma explicação? Suas íris se contraíram e ela rasgou o papel em pedaços. Meu amor. Você está pisando em águas perigosas. Filho. Uma mulher deslumbrante de meia-idade entrou na sala enquanto a porta se abria lentamente para revelar sua presença. O nome dela era Karen,
E ela era mãe de Causer. O café da manhã está pronto, ela falou baixinho enquanto olhava por cima da armação da cama em direção ao colchão, que normalmente era onde ela via seu filho dormindo ou brincando. No entanto, não havia uma única pessoa na sala. O cobertor cobria o colchão de forma ordenada. O cobertor enfeitado sobre os travesseiros, e o resto do espaço no quarto parecia estar arrumado. Por outro lado, parecia que não havia mais ninguém lá. Até a porta do banheiro estava vazia, revelando que não havia ninguém lá. Karen entrou na sala e imediatamente começou a caminhar em direção à mesa. Ela notou o capacete que seu filho usava, e então ela viu a carta misteriosa ao lado dele. Mas o que raio é isto? Ela o abriu e começou a lê-lo muito lentamente. A caligrafia pertencia a seu filho e, nela, ele discutia fazer uma pequena viagem para melhorar sua habilidade com a lança. Parece que havia um instrutor de lança na cidade vizinha que oferecia aulas gratuitas para os interessados. Depois que ela terminou de ler, ela se sentiu aliviada por seu filho estar se esforçando muito e por finalmente poder respirar fundo do lado de fora sem o constante escrutínio de seu pai. Por outro lado, ela não podia prever como seu marido se comportaria na situação. Ela reuniu suas forças e fez seu caminho de volta para baixo. Seu marido, que também era pai de Causer, estava sentado à mesa tomando café e lendo o jornal. Kai. Ela parou perto da mesa e posicionou a carta de forma que ficasse de frente para o jornal. Mas o que raio é isto? Kai mostrou sua irritação ao fazer um comentário agravado. Ele olhou para a carta de maneira casual, mas quanto mais lia, mais furioso ficava. Que lixo inútil. Ele esmagou a mesa com o lado do punho e gritou: instrutor de lança. Ele me considera um completo idiota. Ele deve ter ido para algum lugar para ficar por aí. Eu não acredito que esta seja a situação. Você deveria saber que nosso filho nunca contaria uma mentira. Karen fez um esforço para acalmar a situação. Cale-se. Com uma raiva furiosa, Kai deu um tapa na mão dela e se levantou, dizendo: assim que aquele cretino voltar, vou mostrar o que acontece quando ele me desobedece. Seja ele um quebrador de correntes ou não, ele não pode escapar sem pagar o preço. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. Votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.